Olá, 24 de outubro de 2025. O Lércio Tomar no nosso comentário da semana, resumo, notícia. E aí, você quer saber da diferença dos polos? Antes de mais nada, o vídeo da semana passada eu falei sobre a venda do grupo AD Monitor, das indústrias que compõem o grupo e que já está vendido praticamente em novembro, indo para dezembro. E aí teve comentário, esses coaching, esses consultores falam que o cliente quer ouvir. Bem claro, tá? Não sou coaching. Não vou fazer a cabeça de ninguém nem fazer treinamento. Não sou consultor, eu não apresento as soluções. Eu tenho uma empresa de tecnologia, a Demonitor, e através dessa tecnologia nós automatizamos a troca de informação entre 76 indústrias de imóveis, faturando mais de 8 bilhões por ano essas indústrias, tá? Então, quando eu falo aqui sobre resultados do grupo, não é o que vem na minha cabeça nem o que alguém quer ouvir. É o que a tecnologia da informação nos deu, é o que as empresas faturaram até ontem, é o que tem de dados dentro da plataforma. Consultores utilizam as informações da D para ajudar os filiados a acharem soluções de crescimento mais rápido, soluções de melhores resultados, tá? Mas da AD ela não te diz como dizer, não é esse o intuito. Vamos aos dados, vamos àquilo que importa. Vamos lá. Falando aqui sobre esses dados da D, hoje, na semana passada, nós tínhamos uma carteira de pedido fechando em novembro. É dessa forma que a coisa funciona. E hoje? Hoje tem 39 dias de carteira de pedido. Passou uma semana, essas empresas faturando mais de 35 milhões por dia, faturaram durante uma semana inteira e continuam com o mesmo valor de pedidos em aberto. Como é que você fala para mim que a tua venda está parada? Essa carteira de pedido ela está igual estava no começo do ano, um pouco mais alta agora, mas porque é final de ano, dentro do normal. E aí eu faço uma pergunta para você, representante comercial, que duvida muito dessa carteira, que acha que a venda está muito ruim. Qual é a tua empresa que entrega em 15, 20 dias hoje? Qual é a fábrica sua que não vai fazer entrega só para o final do ano? E você ainda acha que está parado o mercado? Não, está concorrido, tá? O concorrente fazendo preço, empresa vendendo com prejuízo, tem. E isso a gente até precisaria trabalhar de uma forma maior. Mas não espera o consumidor comprar, não, que não vai ver. Vamos falar de polo? Pois é, claro que eu vou continuar cutucando. E já que tem muita gente achando que o mercado está parado, vamos olhar por outro ângulo, então? Já que o mercado esse ano está todo horrível, dados do IBGE, eu acho que a gente tem que confiar sim. Andei trocando informação, inclusive, com amigos de bom conhecimento do mercado, gente que entende do que está falando. Publicaram informações do IBGE, óbvio. Nós temos que confiar nessas informações, mas vamos lá. Se o mercado do ano passado para cá piorou, vamos olhar como é que estão as indústrias. Emprego com carteira assinada. Por que eu vou falar para você de emprego com carteira assinada? Se as indústrias de móveis, móveis seriado, elas estão localizadas em polos, polos moveleiros. Nós sabemos quais são esses principais polos. São cidades que dependem da indústria moveleira. Tem muita indústria concentrada lá. Se a indústria de móveis esse ano está sofrendo com venda, se a venda caiu, então nós imaginamos que essas empresas têm menos funcionários. Conversando com elas, elas falam que estão contratando, mas quem sabe pode ser mentira, não é mesmo? Então, vamos olhar uma outra informação e buscando dados, dados de governo. Sim, por que não? Se é para a gente confiar em dados do governo, como do IBGE, não sou contra, vamos conversar também sobre carteira assinada, vamos falar sobre CAGED, lá no gov.br, tá? Então, se nós temos, se as indústrias de imóveis esse ano estão vendendo menos, as cidades polos moveleiras têm menos funcionários. Vamos olhar de janeiro a agosto, tá? Aliás, de agosto comparando com agosto do ano passado. Arapongas, polo moveleiro, mais de 120 mil habitantes, tem 40 mil funcionários empregados. Tudo na indústria de imóveis? Não. Mas, obviamente, Arapongas depende da indústria moveleira, é o que mais tem lá. Tem indústria de alimento, tem um monte de coisa, mas ela depende. Então não vamos ser ingênuos de achar que os outros ramos todos cresceram e só móveis caiu. Não teria lógica nenhuma, tá? Ano passado, em agosto, na mesma época, dados de governo, tá? 38.436 empregos, esse ano 40.294. Cresceu 5% os empregos em Arapongas. Tá. Ah, não, mas isso aqui foi só carteira assinada, Lércio. É.
Em Arapongas, você achar a empresa que não registra carteira é coisa rara. Por quê? Porque os sindicatos são fortes, os sindicatos cuidam disso e eles fazem um trabalho de tentar evitar ao máximo. Ah, pode ter, claro, claro, mas sempre teve. Em agosto de 24 e agosto de 25. Então não dá para dizer que isso aqui foi melhoria disso, não. Então vamos para outro polo. Jaci, no interior de São Paulo, uma cidade menor e que a indústria moveleira pesa bastante. Aumentou de 3.800 para 496. Aumentaram 10% as pessoas empregadas na cidade. Mais uma cidade, Mirassol, está ali do lado. 18.360 passou para 18.633. Aumentou 2% a quantidade de pessoas empregadas na cidade. São polos moveleiros. Valentim Gentil, estamos aí no interior de São Paulo. Já que São Paulo caiu tanto a venda de imóveis, também poderia ter caído a produção. Valentim Gentil aumentou de 3.758 pessoas com carteira assinada para 4.084. Aumentou 9%. Opa, vamos para um outro polo grande, o BA Minas. Dá para enxergar o BA sem indústria de imóveis? Não dá. Haviam 28.904 pessoas empregadas em UBA, carteira assinada, não só na indústria de imóveis, foi para 29.967, aumentou 4%, a mesma proporção de Arapongas. Deixei sinalizado aqui em negrito as duas, não à toa, são dois grandes polos que sabemos que dependem muito da indústria de imóveis. Ô, Lércio, mas tem Bento Gonçalves, tá, mas lá existem outros ramos também. Então, vamos dizer que esses dois polos pesam. Do ladinho de Ubá também tem Rodeiro. 4.247 funcionários ano passado, 4.594, aumentou 8%. Até aqui, os grandes maiores polos, Arapongas e Ubá, cresceram num ritmo menor do que as adjacentes, até Mirassol, 2%. As adjacentes, Jaci, Rodeiro, cresceram num ritmo até maior do que as cidades maiores. Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, também uma cidade menor, 5.835, 5.813, ela se manteve. Até cair um pouquinho, se manteve. O Rio Grande do Sul, quem está dentro da plataforma vai ver, o Rio Grande do Sul passa por um momento mais difícil e, obviamente, as indústrias, a venda no quintal, tem uma dificuldade um pouco a mais, ainda dos efeitos da enchente, tá? Sim, gastou-se muito dinheiro no passado para reconstrução. Óbvio que isso vai repercutir. Se eu for para Bento Gonçalves, vai de 44.180 para 45.660. Aumentou 3%, mas tudo bem. Apesar de ser muito emprego, talvez Bento Gonçalves não seja só móveis. Ela tem uma economia, ela não depende apenas dos móveis, mas aumentou. E, para finalizar, Linhares tem mais carteira assinada do que todas essas cidades, mas nós sabemos que Linhares, e cresceu 3% também, mas nós sabemos que Linhares, ela tem outro problema. Ela briga em emprego com outros ramos. Os empresários de lá brigam com outro. Então vamos dizer que Linhares e Bento Gonçalves, o que cresceram não foi moveleiro. E as outras? Agora, explica para mim. Carteira de pedido. As indústrias não vão entregar em 15 dias. A quantidade de funcionário que haviam nos municípios do ano passado para cá aumentou. Mas você insiste em dizer que o mercado está parado e que vendeu-se menos móveis. A indústria de painel, de janeiro a agosto, faturou ou produziu a mesma coisa ano passado e esse ano. Se faturou menos, é tudo estoque. Tá bom, pode ser. A Demonitor é assim, tá? A gente trabalha com dados, com informação real. Não é achômetro, não é conversa de bastidor. Então, se quiser, entre em contato com a gente e entenda como isso funciona, a gente te apresenta também. Cuidado no que você acredita, trocando de informação, trocando de dado, mas não muito, tá? Olha como funcionam as coisas. Pra gente acreditar em coisa errada é fácil, tá? Burger King em falência. Olha a chamada que veio aqui. Empresa entra em recuperação judicial nos Estados Unidos com dívida de quase 200 milhões de reais. Vamos lá. Burger King em falência, empresa entra em recuperação judicial. O que você entende? Talvez o que eu entendi também. E a Burger King lá nos Estados Unidos está com um baita de um problema. Aí você vai ler a matéria, uma das lojas, uma empresa dona de algumas lojas franqueadas, entrou com uma dívida de 37 milhões de dólares e ela tem 57 lanchonetes. Mas é bastante, é bastante. Mas daí vamos pesquisar? A Burger King nos Estados Unidos fatura por ano, lá em 2023, 11 bilhões de dólares. 11 bilhões.
Essa franquia entrou numa recuperação de 37 milhões. O valor é infinitivamente menor, tá? Ela tem 57 lanchonetes. A Burger King tem nos Estados Unidos 6.800. É menos de 1% das lanchonetes essa franquia. E a matéria? Burger King em falência. Gente, fica claro que tem que tomar cuidado com o que ouve. A gente fica ouvindo isso o tempo todo. E aí? E aí você vai achar que o mercado de sanduíche nos Estados Unidos está péssimo, que não vale a pena ter uma Burger King. Não é por aí. Cuidado, é muita gente vendendo informação falsa. Concorrência existe, mercado existe, eu tenho que ficar repetindo o tempo todo, mas cuidado. Quer ver? O governo está gastando dinheiro demais no Brasil e isso pode causar crise. Temos certeza que isso vai acontecer. Mas olha aí, mais dinheiro injetado. O governo lançou agora o programa Reforma Casa Brasil, é, e vai jogar em crédito mais 40 bilhões de reais para que a pessoa reforme a casa dela. Se essa pessoa reformar a casa dela, ela vai comprar móveis, tá? São 40 bilhões entrando lá. Tem alguns detalhes aqui que me chamaram a atenção. Uma das coisas é só para municípios com mais de 300 mil habitantes. Não sei o porquê, mas então não vai atingir o Brasil por igual. Apenas esses municípios. Municípios maiores vai ter mais gente reformando, vai ter grana vindo aqui. A grana do governo para reformar a casa? Mais ou menos, tá? A linha de crédito aqui, para quem ganha até 3.200, é 1,17% ao mês, tá dentro do mercado. E para quem passar disso, já vai para 2% ao mês. 2% ao mês no ano está dando mais de 24%. Acumulado, isso vai dar bastante ao longo prazo. Significa que o cara pode fazer minha reforma, minha dívida, e aí nunca mais sair. Mas o que importa é, tá entrando dinheiro no mercado. Não que seja bom, tá? Não, o que importa, eu acabei me expressando mal. O que nós estamos olhando aqui é, vai entrar dinheiro para reforma? Vamos morder essa fatia dos móveis para essa reforma? Ao invés de a gente ficar chorando, vamos vender lenço? A hora que o povo parar de chorar, não adianta a gente vender lenço mais. Aí passou a fase. Aí vamos ter que achar outra solução. E vai ter, tá? Vai ter, sempre tem. Basta a gente tentar olhar para a realidade agora. Qual será o efeito disso? Se você souber, me ajuda e me conta aqui. Eu não sei, eu não consegui achar uma opinião para passar para você. A gasolina caiu quase 5% após a redução da Petrobras. Agora, eu achei até que foi muito pouco falado sobre isso, tá? E algumas informações me chamaram a atenção e eu não sei qual vai ser esse efeito na prática. Cerca de 30% se refere ao preço cobrado pela Petrobras, o preço da bomba. Gente, o preço da gasolina na bomba é 1/3 do preço da gasolina de verdade. 70% não é. Portanto, a redução desses 5% pode não afetar o preço. Olha que coisa louca. O preço da gasolina, a gasolina que compõe o preço, é tão pouco perto do que a gente paga na bomba que reduzir 5 pode não reduzir nada. Mas quando sobe, sobe. É muito estranho isso, tá? Desde maio de 23, a Petrobras não adota mais o preço de paridade de importação. Ou seja, ela não olha para preço internacional. O foco maior está no mercado interno. Então, a Petrobras ela coloca o preço de venda da gasolina do jeito que ela quer. É perigoso? É. A Venezuela fez isso para poder maquiar a inflação, reduziu para poder diminuir o percentual de inflação, até o ponto onde sucateou e não existe mais como extrair o petróleo que ela precisa. Segundo, mais um detalhe, segundo o comunicado da estatal, é a segunda queda de preço na gasolina nesse ano, somando o total da redução 10% esse ano, já baixou o preço da gasolina, e apesar da queda na gasolina, a Petrobras manteve o preço do diesel nas distribuidoras, depois de realizar 3 reduções no combustível em 2025. Então, baixou o preço do diesel e agora baixou esse aqui também. Eu não sei dizer exatamente qual vai ser o efeito, porque está baixando a gasolina e talvez não baixe na bomba. Se baixar na bomba, isso pode baixar aquela taxa de inflação anual. Com isso, ajuda o governo a dizer que chegou na meta. Se fizer isso, baixa a taxa Selic. Gente, é muita coisa envolvida. Então, talvez essa maquiada no preço da gasolina ajuda num outro indicador que ajuda em outra coisa. Vamos ver como vai se comportar. Os preços mesmos, eles teriam uma baixa maior se baixasse o diesel, já que tudo no Brasil é transportado em caminhões. Então, eu não sei.
Diz você, coloca a tua opinião aqui no vídeo. Eu realmente não sei o que isso vai afetar meu dia a dia. Dizer que baixou 10% o preço da gasolina no ano e isso não vai afetar a gente? É estranho, né? Quando sobe, afeta, como que tá aí, não vai também. E para encerrar aqui, uma curiosidade, tá? Olha como estamos nos tempos modernos, no tempo de IA e automações. Essa semana tivemos no final de semana a AWS com queda. ah, Tudo hoje está informatizado e uma boa parte disso, os servidores estão em nuvens. A AD Monitor aqui, as informações também estão todas protegidas em nuvem. Não é só pelo custo da manutenção física, mas a proteção é maior. Você tem uma proteção maior lá, a AD também funciona desse jeito. E tem muita coisa ficando eletrônica, as indústrias, dentro de casa, hoje casas muito modernas, as casas mais luxuosas, casas inteligentes. Você chega, Alexa, eu cheguei. Ela abre a cortina, ela liga o ar-condicionado, liga a tua música, esquenta o chuveiro. Tem bastante coisa. E aí, quando a internet falha, quando cai, igual a AWS, começa a acontecer situações bem interessantes. Vamos lá. Falha da AWS fez camas inteligentes travarem durante a madrugada. Por que eu estou citando? Olha, até mobília está ligado aqui no meio, tá? Usuário de colchão inteligente da 8Sleep tiveram uma madrugada inesperada devido às falhas dos servidores da Amazon. Deixou diversos serviços fora do ar. Enquanto banco, plataforma de jogos, equipamento de ginástica ficavam estáveis, alguns donos das cama conectada a banco de dados na nuvem, ficou preso numa posição inclinada. Você está dormindo, a tua cama de repente ela inclina e ela não volta. Por quê? Porque o banco de dados não funciona. Apresentou temperatura fora de controle. Tua cama está esquentando e você não tem como diminuir ela. Ou ativou o alarme sozinho. Significa que ela disparou no meio da madrugada. É rir para não chorar, né? Como nós chegamos nessa situação de depender tanto da internet que até o nosso sono acaba ficando dependente dela. E aí, como é que tá para você? Gente, muito obrigado. Até a próxima. Compartilhe o vídeo, faça seus comentários, curte lá, dá uma força pra gente, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser e há de querer.